seguimento às nossas aulas em EAD, nós hoje queremos começar a tratar com vocês sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Antes de nós entrarmos nos Evangelhos, deixa eu apresentar para vocês alguns materiais, algumas coisas que serão úteis no aprofundamento da leitura bíblica de vocês. Como vocês veem na projeção, nós temos lá o Manual da Sociedade Bíblica, Manual Bíblico da Sociedade Bíblica, material que é vasto, é bom, passa por todos os livros com uma pequena introdução. Há o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, pequena enciclopédia da Bíblia, comentários bíblicos de 13 editoras diferentes. Todos esses materiais são úteis para que a gente agora, começando a aprofundar o nosso conhecimento no Novo Testamento, possa ter mais ferramentas nas nossas mãos. Nosso assunto então hoje são os Evangelhos e o livro de Atos. Evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. A palavra, no entanto, ela não significava isso originalmente. Evangelho significava boas novas. E os discípulos de Jesus rapidamente associam a história de Jesus, de fato, como uma boa nova para toda a humanidade. Jesus não escreveu uma autobiografia, mas seus discípulos contaram a história que viveram com eles, cada um dando a sua versão, cada um dando, a partir do seu olhar, a história que Jesus fez, viveu e ensinou. Passando pelos milagres, passando pela sua entrega na cruz, o dia a dia de Jesus com pessoas em lugares fechados, como a casa das pessoas, ou em lugares públicos, como a sinagoga, ou simplesmente sentados no campo, onde a multidão vinha para ouvir. Jesus trabalhava com multidão e de vez em quando com um grupo reduzido de discípulos. Uma segunda coisa, a vida diária nos dias de Jesus, mesmo sendo redundante, era bastante diferente do contexto que nós hoje vivemos. Jesus viveu numa nação que era escrava, ela era subserviente a uma outra nação. O Império Romano dominava sobre Israel já desde antes do século III a.C. E isso implicava em que Israel tivesse que pagar tributos pesados, e isso sempre de novo gerava um desconforto em toda a nação. O templo ainda existia, o templo foi destruído só por volta do ano 70, e era em torno do templo que a religiosidade dos judeus funcionava, acontecia. Jesus morava e trabalhava na Galileia, em torno do mar da Galileia, mas subia para a capital, Jerusalém, com muita frequência, isso desde criança. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 e seguintes, conta a história de Jesus subindo com seu pai e com a sua mãe para a festa em Jerusalém. É a mesma história que depois eles voltam e Jesus fica sentado aos pés dos grandes mestres da lei. Jesus era uma pessoa que morava no interior, mas que muitas vezes foi a capital política de Israel, mas também a capital religiosa. O contexto religioso de Jesus também era de diversos partidos diferentes dentro da religião judaica. A gente lê nos evangelhos a respeito dos fariseus, o grupo contra o qual Jesus sempre de novo trazia palavras duras, mas era o grupo mais respeitado dentro dos judeus. Eles queriam cumprir a lei, eles queriam de fato viver aquilo que o Antigo Testamento pedia de um bom judeu. Mas nesse afã de querer viver isso, eles se tornaram legalistas, impondo para todos os outros um peso muito grande, que muitas vezes eles também não conseguiam cumprir. Apontavam o dedo para os outros com muita facilidade. Outro grupo que os evangelhos nos relatam são os saduceus. Era um grupo mais conservador. Dentro desse grupo era escolhido o sumo sacerdote, que era o grande líder religioso dos judeus. A base deles para interpretar Deus vinha do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que são atribuídos a Moisés.
para os saduceus, Deus se revelou de forma plena no Pentateuco. Também existiam os essênios, que se consideravam o verdadeiro povo de Israel. Todos os outros, grupos religiosos, o sistema religioso em torno do templo, o povo de maneira geral, se desviou, não fazem a vontade de Deus. Nós, os essênios, sim, nós fazemos. Com isso, muitas vezes, eles se retiraram do convívio dos outros. Um outro grupo que os evangelhos nos relatam são os zelotes. Era o grupo que tinha uma esperança muito forte de uma intervenção divina contra o Império Romano. E por isso, muitas vezes, pegaram em armas. Eles também eram responsáveis por alguns levantes contra o Império Romano, como, por exemplo, Judas o Galileu, no ano 6 a.C. Esse é o contexto religioso no qual Jesus estava inserido. Falando agora especificamente dos evangelhos, nós precisamos falar dos evangelhos sinóticos. Quando os 3 primeiros evangelhos são comparados, Mateus, Marcos e Lucas, é bem fácil da gente ver que as narrativas são bem semelhantes em termos de conteúdo e de expressões. Por isso eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer sim, juntos, e ótica, ver. Sinóticos eles tiveram a mesma visão do que Jesus fez, viveu, do que Jesus falou. Por isso esses 3, mesmo que falem da vida de Jesus, mesmo que eles conheçam Jesus em tempos diferentes, eles têm uma mesma visão. Também se fala, por exemplo, que esses 3 evangelhos eles são tão dependentes um do outro, a ponto, por exemplo, deles terem um grande número de versículos comum. Também pelos historiadores, tido como verdade que Marcos deve ter sido o primeiro dos evangelhos a ser colocado no papel, e que Mateus e Lucas tiveram acesso a Marcos quando eles compilam, quando eles colocam no papel as suas histórias. Dos 661 versículos que o Evangelho de Marcos traz, são só 16 capítulos, ele é bastante curto. Desses 661 versículos, 600 também estão no Evangelho de Mateus. E desses 661, 350 também estão no Evangelho de Lucas. Cada um deles tem nuances bem particulares, mas escrevem a história do mesmo personagem, contam a história da mesma pessoa. Tem na mente deles tudo aquilo que Jesus fez e viveu com os seus discípulos. Os evangelhos de Mateus e Lucas também têm outros 240 versículos que são semelhantes entre esses 2. Não estão no evangelho de Marcos, mas estão entre eles. Eles têm isso em comum. Uma terceira coisa, além disso, do que eles têm semelhantes ao Evangelho de Marcos, das semelhanças que Mateus e Lucas têm entre si, também tem material exclusivo de cada um deles. Na projeção, vocês também podem ver, numa comparativa agora de anos, autor e destinos desses 3 evangelhos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, isso eu já disse há pouco. Ele deve ter sido escrito por volta do ano 55 a 60, em Roma. O autor é um discípulo de Pedro. Todas essas coisas agora nós retomamos quando nós falarmos de cada um deles. Em Marcos, Jesus é Filho de Deus. A linguagem é simples, usa pouco do Antigo Testamento, quase nada de palavras hebraicas. Já o Evangelho de Mateus deve ter sido escrito por volta de 60 a 65, na Palestina. Quem escreve o Evangelho é o próprio discípulo de Jesus, chamado Mateus. Lucas é escrito por volta do ano 60 por um discípulo de Paulo e tinha como alvo, como objetivo os leitores que ele imaginava eram os gregos que estavam se convertendo ao cristianismo.
Também tem na projeção agora, de uma maneira muito rápida, aquilo que são as histórias que cada um dos evangelhos trazem a respeito de Jesus. João também está inserido nesse slide. Então vocês podem ver que a infância de Jesus, ela não aparece nos evangelhos nem de Marcos nem de João, mas está relatado em Lucas e em Mateus. Assim por diante, as principais histórias que nós temos, que nós conhecemos, elas estão presentes no conjunto deles. João é o que mais destoa desses, por isso ele também não é considerado um evangelho sinótico. E a partir de agora, nós queremos olhar para cada um deles de uma maneira muito particular, começando pelo evangelho de Mateus.